Existencialismo ateu de Sartre. Diferente do existencialismo de Kierkegaard, o existencialismo de Sartre é ateu. A consequência disso é a ênfase na liberdade humana. O existencialismo foi um movimento filosófico plural, isso é, desenvolvido de formas diferentes por muitos pensadores. O objeto central da reflexão é a existência humana, ou seja, pretende descrever o ser humano concreto. Uma realidade individual concreta não pode ser demonstrada apenas descrita, na dramaticidade que envolve suas escolhas. Por isso se opõe a Hegel, a racionalidade de Hegel para quem tudo o que é real é também racional. Desconsidera os aspectos que caracterizam a existência humana e escapam de aplicação plural racional. A razão não poderia dar conta dos problemas fundamentais da vida. O existencialismo de Jean-Paul Sartre. Ao contrário do existencialismo de Kierkegaard, com traços religiosos, o existencialismo de Sartre é ateu. Isso teve consequências importantes em sua filosofia. No entanto, não se deve entender que sua filosofia é ateísta no sentido de que por meio dela o pensador não oferece argumentos a respeito da não existência de Deus. Para Sartre, a existência ou não de Deus não é um problema filosófico. O homem é o ser cuja existência precede a essência. Quando o escultor diante de um bloco de mármore começa a lapidá-lo, ele já sabe o que o mármore irá se tornar. A fabricação depende dessa ideia prévia. Desse modo, podemos entender que antes da existência da escultura havia um conceito segundo o qual ela foi produzida. Sua produção precede a sua existência. A respeito do homem, Sartre não admite a mesma coisa. Como não há alguém que tenha imaginado antes, a essência do homem não é determinada. Sartre ainda diz: por outro lado, já sublinhamos que a relação entre a existência e a essência não é igual no homem e nas coisas do mundo. A liberdade humana precede a essência do homem e torna possível a essência do ser humano, que encontra-se na liberdade. Logo, aquilo que chamamos de liberdade não pode se diferenciar do ser da realidade humana. O homem não é o primeiro para ser livre depois. Não há diferença entre ser do homem e o ser livre. Liberdade. A ideia de que o homem constrói a si mesmo é o que chamamos de liberdade, a noção de liberdade, que é fundamental no pensamento de Sartre. Além de trazer ao homem a responsabilidade, mostra a irrelevância de se perguntar se Deus existe ou não. Não é para superar a ideia de Deus, pois se Deus existe e proporcionou a liberdade aos homens, ele não interfere nas escolhas que são capazes de fazer. Em outras palavras, o homem é livre mesmo que Deus exista, e portanto a existência de Deus não é para Sartre um problema filosófico, já que ele está mais preocupado em investigar a possibilidade do homem agir e de se responsabilizar por essa ação, ao justificar suas ações a partir do temor a Deus. O homem pretende escapar de sua liberdade, o que se mostra impossível, pois para escolher não ser livre. Ao justificar suas ações a partir do temor a Deus, o homem pretende escapar da sua liberdade, o que se mostra impossível, pois para escolher não ser livre, o homem precisa antes ser livre. Sartre dizia que o existencialismo não é tanto um ateísmo no sentido que se esforçaria para demonstrar que Deus não existe. Ele declara mais exatamente que mesmo que Deus existisse, não mudaria nosso ponto de vista. Não que acreditamos que Deus exista, mas pensamos que o problema não é da sua existência. É preciso que o homem se reencontre e se convença de que nada pode salvá-lo dele próprio, nem mesmo a prova válida da existência de Deus. Sartre, 1987. Responsabilidade. Por não considerar a existência ou não de Deus um problema filosófico, a noção de responsabilidade ganha em Sartre contornos interessantes. O homem é livre mesmo diante da existência de Deus ou de uma ordem direta recebida dele, como na narrativa bíblica de Abraão, que recebe de Deus a ordem de sacrificar seu filho. Assim como Abraão precisou decidir sozinho se obedeceria à ordem do anjo, o homem continua sendo o único responsável pelo modo como entenderá a realidade. Vejamos outro exemplo dado também por Sartre. Sartre dizia: havia uma louca que tem alucinações. Falavam pelo telefone dando ordens. O médico perguntava: mas afinal, quem fala com você? Ela responde: ele diz que é Deus. Que provas tinha ela que de fato era Deus? Se um anjo aparece, como saberei que é um anjo? E se escuto vozes, o que me prova que elas vêm do céu e não do inferno? Ou do subconsciente ou de um estado patológico? Se uma voz se dirige a mim, sou eu mesmo que terei que decidir que é a voz de um anjo. Sartre.
entender a liberdade de acordo com o pensamento sartreano é entendê-la a partir de um rigor moral absoluto que decorre das decisões que tomamos sozinhos e da existência de critérios exteriores nos quais possamos nos apoiar. Diferentes dos demais seres da natureza, a árvore, por exemplo, o ser humano pode dar sentido e atribuir valores à sua existência e àquilo que está no mundo. Vejamos duas citações de Sartre. É o que traduzirei dizendo que o homem está condenado a ser livre, condenado porque não criou a si próprio, e, no entanto, livre porque, uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo quanto fizer. A angústia que o homem toma consciência de sua liberdade, ou se prefere, a angústia é o modo de ser liberdade como consciência de ser. É na angústia que a liberdade está a seu ser colocado, a si mesmo em questão. Primeiras citações nós podemos entender para Sartre que a liberdade tem um sentido de condenação, ou seja, não podemos escapar nem da liberdade das nossas ações, muito menos da responsabilidade por elas. Ao tentarmos escapar da liberdade, estaríamos agindo de má fé, mas por tentarmos escapar da liberdade de alguma forma, é o que entenderemos na segunda citação. Para Sartre, ao se deparar com a possibilidade de escolha, algo que modificará sua vida ou seu ser, o homem sente angústia. Escolher é a causa da angústia, porque o homem é responsável por tudo que faz da sua existência, ou seja, a própria existência é aquilo que causa angústia ao homem. Por isso ele não pode fugir dela. O que pode fazer mascará-la para que não precise enfrentar o fundamento de sua existência não é uma essência,